Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha, bota aí na linha. Vai. Professor Guerini, tudo bem? Como vão as coisas? Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Tudo bem? Esperança um pouquinho também. É. Perseverança e esperança, porque os equipamentos, às vezes, a técnica não ajuda a vontade de colocar a interpretação no ar, né? É verdade. Mas consegui solucionar o problema no equipamento aqui, Tá. rapidinho, mas que nós não temos o conhecimento de um expert em informática e aí vai um tempo até resolver. Mas eu arrisco a dizer que ninguém tem conhecimentos plenos dessa maquininha aí, né? Eu acho que isso é um controle dos americanos para nos dominar e deixar reféns pro resto da vida eterna, né? Eu acho que sim também. Mas, professor, o senhor chegou a escutar a entrevista com o deputado Venzon? Deputado e médico Venzon? Sim, cheguei a acompanhar durante toda a entrevista. Deu um probleminha também técnico, mas deu para escutar e realmente a crítica dele é procedente, né? Uhum. O programa Mais Médicos, que foi propagado após as manifestações de junho, na verdade é um grande engodo do governo federal. Ele não resolverá o problema porque o governo não tem vontade política de solucionar aquilo que que foi colocado na entrevista do deputado e vem sendo citado rotineiramente a partir da crise dos hospitais. Em maio nós começamos a ver uma série de hospitais e santas casas terem problemas financeiros. E o problema central que o ministro Alexandre Padilha não consegue dar resposta é de ordem econômica. Nós temos uma tabela do SUS aí que não é reajustada desde 97. Uhum. Nós temos uma tabela de procedimentos que impede que se tenha um atendimento adequado. E mais do que isso, Marcelo, há uma deficiência no repasse de recursos para a saúde no Brasil. Nós, comparando o Brasil com outros países, nós estamos piores do que a África. Então, assim, uma vergonha nacional quando nós falamos de saúde. E, novamente, o governo Dilma, no afã de dar respostas apressadas, não tendo um planejamento efetivo de médio e longo prazo, acaba fazendo essa contratação sui generis de médicos para suprir uma certa demanda para algumas cidades. Só para ter uma ideia, a quantidade de médicos inscritos é muito baixa e a quantidade de médicos que se deslocará para o interior é menor ainda. Então, é um programa pífio, com resultados catastróficos e não ataca o problema central, que é de ordem financeira. A saúde brasileira ela está na UTI há muito tempo, ela está respirando por aparelhos e nenhum governante tem capacidade de articular politicamente uma reorganização no sistema único de saúde, que é, louvavelmente, que é um sistema universal. É um exemplo tão ventilado que o próprio ex-presidente Lula dizia que as pessoas deveriam se internar no SUS, menos ele, obviamente que ele vai ao Sírio-Libanês, né? E menos o Sarney, que também vive no Sírio-Libanês. Saiu da UTI ontem, né, o Sarney? Ele continua respirando pelos aparelhos, né? Aparelhos do Estado, aparelho do Senado, aparelho da Câmara. Ele usa todos esses aparelhos possíveis, né? E consegue sobreviver. Há muito tempo ele vem sobrevivendo. Há mais de 60 anos ele sobrevive nos aparelhos do Estado. E é claro que, não querendo desmerecer a qualidade dele usar esses aparelhos, há uma questão básica. Não sei se você viu recentemente uma reportagem jornalística que os manifestantes foram à porta do Sírio-Libanês exigir saúde de qualidade. Então, já está chegando ao escárnio em que a classe política vai nos melhores hospitais e o povão fica nas macas, nos corredores, e aí nós vemos as cenas que são deprimentes do ponto de vista humano.
adolescentes tendo parto na porta de um posto de saúde, porque não tem vaga, pessoas morrendo, pessoas idosas sofrendo nos corredores dos hospitais, e nenhum governante tem a capacidade de dizer que o problema está justamente na falta de vontade política em distribuir recursos. O deputado Serafim Vezon, ele com conhecimento de causa, porque ele faz parte da classe médica, ele responde a essa questão. Quando cita o caso dos médicos estrangeiros, nós vamos falar que são 570 aproximadamente médicos estrangeiros, e no máximo 50 são cubanos, a maior parte são argentinos, espanhóis e portugueses. Novamente nós ficamos reféns de uma situação que é justamente a falta de uma qualificação nas áreas nevrálgicas do país. A área de engenharia é uma, a área da saúde é outra, a área da educação é outra, e nenhum estímulo do governo federal no sentido de dizer, bom, bolsas de estudo para estudantes do ProUni, do FIES, são bolsas de estudo para os cursos que merecem a atenção do governo para formar profissionais que deem conta do recado futuro nessas demandas sociais. Então, a falta de habilidade política do gestor em articular técnica e política, e muitas vezes nós vemos essa situação que coloca sempre uma cortina de fumaça para os problemas reais da sociedade. O programa Mais Médicos, na verdade, é um problema clássico de mais incompetência e mais ingerência política e falta de solução para os problemas reais. Agora, falta professor, uma clareza maior do ponto de vista do ministro e da proposta do governo federal. Agora, professor, mais direto do que uma, digamos assim, uma repercussão de um plano que não dê certo, é a rua, né? São as pessoas, é a praça pública, no caso os gabinetes, né? As clínicas, os hospitais, enfim, os consultórios, né? No caso, e sendo realmente correspondendo realmente às denúncias feitas pelo senhor e outros tantos, o senhor não acha que é um tiro no pé essa proposta do governo tão perto das eleições? Porque às vezes a gente sabe, né, que uma proposta ela tem um caráter muito eleitoreiro, ela é um sofisma e muitas vezes funciona nas urnas isso. Agora, este é um tema que não resiste à realidade dos fatos, né? Como é que o senhor avalia isso aí? É uma pouca inteligência do governo, do ponto de vista até eleitoral, esse programa aí? Marcelo, eu não sei se a Dilma está sendo bem assessorada, mas do ponto de vista geral, o corpo de ministros do governo Dilma é um corpo muito fraco, muito débil. Foi fruto de arranjos políticos que antecederam a sua eleição. Em recente encontro com o ex-presidente Lula, a própria cúpula que faz essa orientação diante da crise demonstra uma preocupação com os aliados e ao mesmo tempo com as respostas às ruas. Então, o governo Dilma, assim como o próprio governo do ex-presidente Lula, ele insistia em determinadas propostas que são propostas lunáticas, né? Fora da realidade. E o caso do programa Mais Médicos, não desmerecendo o problema em si, eu acho que falta uma condução mais adequada à realidade brasileira. Em qualquer situação, a imagem dos hospitais, a crise nos hospitais, a falta de investimento na saúde, elas simplesmente desmascaram o problema, porque não é a quantidade de médicos. Eu não quero ser redundante, mas eu tenho que colocar isso no encontro de prefeitas e prefeitos. A ministra das Relações Institucionais, Deli Salvati, ela foi infeliz numa declaração dizendo que os médicos preferem o litoral.
eu diria o seguinte: toda a população brasileira prefere o litoral, porque hoje nós temos 85% da população brasileira vivendo no litoral ou a 100 quilômetros do litoral. Então, é o tipo de explicação não seria diferente que joga médicos, o problema para o outro, né? Joga o lixo para o lado do vizinho, achando que resolveu o problema da falta de recolhimento. Professor, um detalhe: o deputado e médico Serafim Venzon acabou de nos dizer aqui que em Balneário Camboriú, que é o destino turístico de muitos brasileiros e até gente do mundo inteiro, não há médicos suficientes, né? Então o problema não é da questão do pessoal não querer ir para o interior do estado. Em Balneário Camboriú falta médico, né? Marcelo, eu por acaso habito aqui em Balneário Camboriú. Nós temos problema de hospitais. Nós temos o escândalo do Rui de Cardoso, que até hoje não se resolveu. Tem o Hospital Santa Inês, que está fechado. O Rui de Cardoso é um hospital que tem aí, né? Hospital municipal que tem em Balneário Camboriú e que tem uma série de... Foi cedido a uma organização da Cruz Vermelha e teve escândalos de desvios, e até hoje tem uma série de desmandos e desvarios que colocam em xeque a administração. Mas esse é um dado. Segundo, nós temos o fechamento do Hospital Santa Inês. E a rede pública não dá conta, porque o Marieta, quando Bornhausen, nós vamos ver um hospital que precisa de ampliação. O Hospital Pequeno Anjo, que é da Univale, ele tem atendido a uma série de municípios, mas está com problema também financeiro, a ponto de fechar atendimento ao SUS. A proposta da reitoria era fechar. Aí uma proposta de salvamento emergencial foi elevar os recursos da Associação dos Municípios, da ANFRE. Mas isso não resolve. Aí veio o deputado Volney Morastone, que também é médico, foi prefeito na região, e diz que o problema era a questão de uma integração à nova rede de atendimento. Quer dizer, o governo federal ele não conseguiu implementar nenhuma rede básica de atendimento, nenhuma rede de atendimento de complexidade, e os hospitais estão falindo, porque eles não têm recursos, porque não se corrige a tabela por uma questão imperiosa. O governo quer manter a estabilidade econômica, fazendo da estabilidade econômica uma bandeira para a reeleição, mas os resultados econômicos são cada vez piores. E nós continuamos naquela falácia do superávit primário, economizamos 200 bilhões, 170 bilhões ano, e ficamos com saúde, educação e infraestrutura esse frangalho. Então, não dá mais para ficar nesse discurso pragmático de estabilidade econômica quando existe uma instabilidade social gritante. E mais, Marcelo, o governo dá um tiro no pé a cada segundo e joga cascas de banana lá na frente para escorregar na sua própria atrapalhada, ou seja, nas suas cortinas de fumaça, nos desvios e atitudes desviantes dos ministros para explicar os problemas reais. Nós estamos carecendo de bons ministros e de bons governantes, e mais, de bons representantes. Na última entrevista que nós fizemos, na nossa conversa, nós estávamos vendo aquela homenagem, a devolução simbólica dos mandatos aos deputados cassados em 48, mas naquela época nós tínhamos deputados com consistência ideológica. Recentemente o Jason Barreto foi homenageado na Câmara de Florianópolis, uma proposta do vereador Afrânio Bopré, e ele diz: nós estamos com um horizonte nebuloso, porque a classe política não consegue mais sentir a realidade, ela está fora da realidade. E a classe política são desde representantes até os governantes, eles estão fora da realidade. É uma verdadeira situação de emergência que a saúde enfrenta no Brasil, e não existe nenhuma preocupação a não ser esses planos midiáticos. Eu acho que o governo Dilma ele sofre de uma influência de marqueteiros de baixa qualidade. Ela acha que marqueteiro ganha eleição, e a eleição não se ganha só com imagem, a eleição se ganha com ações concretas, e o governo Dilma tem sido uma lástima nos programas federais, tem sido uma lástima nas relações políticas, está se atravessando em todos os
os quesitos e está sofrendo derrotas não só na opinião pública, mas na própria base que dá sustentação a esse governo. Porque esses programas são programas de baixa intensidade, de baixa resolutividade e não são efetivos para resolver aquilo que se chama a saúde pública no Brasil. Médicos, profissionais da saúde foram às ruas e derrotaram o governo. Derrotaram porque ele teve que rever a história do serviço civil obrigatório. Então, tem uma série de coisas que precisa ter um diálogo mais aberto, um debate mais profundo com as pessoas que estão envolvidas com a saúde. Eu diria o seguinte, os médicos não se sentem representados pelo seu ministro da Saúde, porque ele já está almejando o governo do Estado de São Paulo, ele está fazendo plataforma para o governo do Estado de São Paulo para aparecer na mídia. E isso já não dá mais conta da realidade nem das eleições. O governo Dilma, infelizmente, é um governo de pato manco, ou de patos mancos, né? Ou patas mancas, sei lá eu. Tá bom, professor. Nós temos um tempo aí meio restrito agora, mas talvez mais pro final da tarde a gente volte a conversar e atualizar um pouquinho o dia, né? Hoje temos... Quinta-feira é um dia de aeroporto para político, né? Infelizmente um dia de aves de arribação. Não, hoje é dia de fazer check-in. Tá bom, professor, quero lhe agradecer. Sinal, né? Trabalhando muito pouco ultimamente, né? O senhor sabe que dia desses o Ari Oliveira Lano, que é sindicalista, estava me contando aqui que na década de 40, 50, a Assembleia Legislativa funcionava só 2 meses por ano, né? Porque os deputados tinham que vir a cavalo do interior do estado, né? Levavam 40 dias para chegar aqui a cavalo. Então funcionava só 2 meses. Eles moravam aqui 2 meses e iam embora, né? Aí eu fiquei pensando aqui com meus botões, né? Mas o pessoal deve estar vindo de joelho agora, né? Provavelmente. Porque eu vou te o problema é que eles vinham a cavalo, ficavam 2 meses e não ganhavam. Com um cavalo de raça, na verdade eles vinham de pangaré, de mula, etc. Mas aqui, aliás, se fosse no tempo de hoje, eles iam ter cavalo árabe de raça com preços exorbitantes, né? Puro sangue. Aliás, aquela sua ideia dias atrás aí de trazer o programa Mais Jegues, hein? Lá do Nordeste, onde o senhor estava, para resolver o problema da mobilidade, gerou gerou seguidores aqui na RW Brasil aqui. Mas sabe que essa história dos jegues resolveria o problema no Nordeste, porque estão substituindo os jegues por moto e resolveria o nosso problema aqui no Sul. E eles são ecologicamente muito sustentáveis. O problema é quando eles empacam, né? Geralmente os jegues eles empacam e não respeitam o dono. Então nós teríamos um problema sério se eles resolvessem empacar na ponte Colombo Salles, né? Nossa. Eu acho que se é para fazer programa de festim, acho que nós deveríamos criar para Florianópolis um programa Mais Jegues e Mais Baleeiras, né? Porque daí nós poderíamos fazer uma travessia mais tranquila, já que as 2 pontes estão caindo e a ponte Terceiro Luz vive em reforma, né? Não é fácil. Professor Garini, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um abraço, Marcelo. Desculpa pelos transtornos aí. Nós vamos aprendendo com a técnica. Claro, vamos aprendendo. Eu é que lhe agradeço a atenção aí dispensada. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Bom dia, um abraço. Voltamos a falar. Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha, bota ele na linha. Tá, vai.
Na RW Brasil. Entrevista. Aí, bota aí na linha, bota ali na linha.